O que esse lugar precisa ser? Eu sou Laís Inácio e este é o Aprendendo a Olhar. E hoje eu quero te convidar a olhar para um jardim antes dele ser plantado. E pensar aqui comigo, o que esse lugar precisa ser? Talvez tu pense, mas como assim? Eu ainda nem escolhi as plantas. E é justamente aí que começa a questão. Antes da gente escolher uma espécie, uma cor, uma forma, existe algo que precisa acontecer. A gente precisa observar o espaço. Imagina que tu chega num terreno onde ainda não existe um jardim. Ou numa sala que não existe nada, não tem cadeira, não tem poltrona, enfim. Mas voltando ao jardim. Nesse terreno não tem árvore, não tem flor. E à primeira vista parece que não há muito o que olhar. Mas se tu permanecer ali por alguns minutos, começa a perceber que aquele lugar ele já está dizendo muita coisa. Onde o sol bate? Da onde vem o vento? O que existe ao redor? O que essa casa revela sobre a maneira como aquele espaço é usado? Para onde as pessoas olham? Onde é que essas pessoas costumam permanecer? E onde existe uma vida que merece ser vivida aqui? Uma vista que merece ser valorizada? Um lugar, ele nunca começa vazio. Ele já carrega condições, relações, histórias, possibilidades. E o nosso trabalho é aprender a perceber essas coisas. Quando eu observo um lugar antes de projetar, eu estou tentando compreender as relações que existem ali. A arquitetura, a luz, o terreno, o caminho que tem ali, as vistas, os usos e também o tempo. Porque uma planta, ela não permanece igual. Como a gente já falou outras vezes, ela é um ser vivo, ela cresce. Uma copa se abre, uma sombra aparece, uma vista pode mudar. E aquilo que hoje pode parecer pequeno, pode se tornar uma presença muito importante naquele espaço daqui a algum tempo. Por isso que a gente precisa atentar ao tamanho da espécie quando adulta na hora de projetar. Então isso nos diz que projetar um jardim não é simplesmente preencher um espaço vazio, mas é imaginar como aquele lugar vai viver. E depois que a gente começa a olhar para as coisas dessa maneira, a gente deixa de entrar num jardim pensando que planta bonita que eu poderia colocar aqui. E a gente começa a se perguntar, o que esse lugar está me pedindo? Talvez ele precise de sombra, talvez ele precise de um caminho, de um lugar para sentar, talvez ele precise enquadrar uma vista bonita que está desvalorizada. Talvez ele precise simplesmente de tempo, do tempo de uma árvore para crescer e transformar aquele espaço que está sem sombra, sem espaço de permanência, num lugar para ficar. E aí entra uma coisa importante. A planta, ela deixa de ser o ponto de partida e ela passa a ser uma resposta. Por isso que eu quero te propor um exercício. Escolha um lugar perto de você. Pode ser o jardim da tua casa, pode ser uma varanda, pode ser uma praça, pode ser o teu hall de entrada. E durante alguns dias, não tenta pensar no que você gostaria de colocar ali. Apenas observe. Observe a luz daquele espaço, observe os caminhos, observe onde as pessoas ficam, observe o que você enxerga daquele lugar. E te faça uma pergunta: o que este lugar poderia ser? Eu aposto que depois de alguns dias tu vai descobrir a resposta para o que estava faltando naquele espaço. Porque, a gente precisa aprender a olhar para os espaços, a entender, a ouvir o que eles querem nos dizer. Por isso que antes de pensar o que colocar naquele espaço, permita-se observar.
Porque um jardim ou uma decoração não começa quando a primeira planta ou o primeiro objeto é escolhido, mas começa muito antes. Começa pelo olhar, porque toda paisagem conta uma história. Basta a gente aprender a olhar.